liebe Leute, ich bin wieder da. Hoje nós vamos corrigir aquela Aufgabe que eu deixei para vocês, Hausaufgabe no caso, né? Que eu deixei para vocês fazerem. Espero que vocês tenham resolvido antes de ver a resposta, que é o mais importante para fixar. É sobre a voz passiva, lembram? Vamos lá? Então, caríssimos, nós tínhamos deixado esse exercício para vocês fazerem, né? Sucht zu diesen Sätzen, die im Aktiv stehen, die entsprechenden Sätze im Passiv. Então, era para vocês passarem as frases correspondentes que estão na voz ativa para a voz passiva, né? Aí eu coloquei aqui em cima o verbo que ia entrar na frase, que é o füttern, e aqui eu coloquei a tradução, tratar, alimentar. Escrevi que é um verbo fraco, o particípio dele, hat gefüttert, né, que é o perfect dele, diríamos, né, com auxiliar haben. Só que vocês só vão usar o particípio gefüttert, tá? Então, como nós vamos transformar essa frase que está na voz ativa em voz passiva? Aqui eu coloquei a tradução do lado, a mãe alimenta o bebê. Nós vamos pegar os verbos daquela tabelinha que eu dei para vocês, naquela aula lá que eu fiz a tabela explicando como formava a voz passiva, que a voz passiva se forma com o verbo werden mais o particípio, que é no caso ali o gefüttert, né? Então, como todas as nossas frases nós estamos fazendo no presente, nós só vamos usar essa parte aqui, ó, tá? Essa conjugação do werden, tá? Ich werde, du wirst, sie, es wird, wir werden, quando for nós, ihr werdet, se for vocês, e o sie, plural, sie werden, tá? Então, o que mais nós vamos usar nesse exercício é a terceira pessoa, que é o wird, e o plural, que é o werden, tá bom? Então, vamos lá. Transformando na passive, das Baby wird von der Mutter gefüttert. Então, o bebê é tratado, o bebê é alimentado, tá? Que é o que interessa, né? O que foi feito, se foi feito ou não foi feito. Quem fez o autor, no caso, von der Mutter, não tem importância na voz passiva. Então, ele pode cair fora. Esse aqui vocês colocam se quiserem, tá? Mas não é necessário. Então, se vocês encontrarem um texto completo com essa parte aqui, vocês já sabem o porquê. Mas se vocês fizerem a voz passiva, das Baby wird gefüttert, também tá certo, tá legal? Número 2, auspusten, apagar, soprando, verbo fraco, particípio, hat ausgepustet, tá? Então, aqui a voz ativa, der Jung pustet die Kerzen aus. O menino apaga as velas. Transformando a voz ativa em voz passiva, die Kerzen werden vom Junge, o vom plus dem vai virar vom, tá? Vom Junge ausgepustet, tá? Então as velas foram apagadas. O menino, que é o autor, vem aqui, mas não, se você não quiser colocar, não coloca. No Adrai, o verbo que nós vamos usar é o tragen, carregar, verbo forte, o particípio dele vai ser hat getragen. Então, no Adrai, a voz ativa, die Frau trägt den Hund auf dem Arm, tá? A mulher carrega o cachorro no braço. Então, a mulher vai cair fora, der Hund wird von der Frau getragen, tá? Ou também você pode pôr auf dem Arm aqui junto. Aliás, aqui teria que ter o auf dem Trag junto, porque a preposição, essa aqui eu vou ter que corrigir aqui na hora com vocês. Então, der Hund, essa caneta tá horrível, schrecklich, Moment mal. Entschuldigung, Leute, então eu vim corrigir aqui porque a frase na voz ativa estava die Frau trägt den Hund auf dem Arm, que ela carrega o cachorro no braço, né? A mulher carrega o cachorro no braço. Então, quem sai fora é a autora da ação, mas aqui que foi no braço que o cachorro foi carregado,
Continua. E aqui nós temos a preposição auf, então ela acompanha. Então vai ficar assim, ó. Se eu não tivesse essa parte auf dem Arm, essa aqui estaria tudo bem, né? A Frau vai ficar aqui se quiser, se não quiser não fica. Como eu tenho auf dem Arm, como que o cachorro é carregado, então a frase ficou assim, ó. Der Hund wird auf dem Arm getragen, tá? Der Hund wird auf dem Arm getragen. Então a preposição fica, então o cachorro é carregado no braço, tá? Não interessa por quem, mas ele é carregado no braço. Tá legal? Numa FIA, putzen, que é escovar, limpar, verbo fraco, particípio hat geputzt. Na voz ativa, numa FIA, Silvia putzt sich morgens und abends die Zähne. Silvia escova os dentes às manhãs e às tardes, ou nas manhãs e nas tardes, mas morgens, abends, morgens quer dizer as manhãs e as tardes, tá? Passando para a voz passiva, die Zähne, como é plural, né, os dentes, então nós vamos usar o verbo conjugado no plural. Die Zähne werden von der Silvia morgens und abends geputzt. Então, se eu deixar só die Zähne werden morgens und abends geputzt, tá tudo certo. Se eu não quiser usar o von der Silvia, eu não uso. Número 5. Fangen. Aqui eu tinha faltado um A, né? Que é o fangen, é apanhar, fisgar. Verbo forte, particípio hat gefangen. Número 5, voz ativa, que é o normal, né? Der Frosch fängt die dicke Fliege. O sapo pega uma mosca, uma gorda mosca, uma mosca gorda. O sapo apanha a mosca gorda. Passando para passiva, die dicke Fliege wird vom Frosch gefangen. Então, a mosca, a gorda mosca é apanhada, pegada, fisgada, tá? Vom Frosch se quiser colocar, senão não precisa. Número 6, verbo finden. O verbo finden é o verbo achar, encontrar algo. Verbo forte, particípio. Eu tinha feito igual esse aqui. Aí, quando eu fui colocar a resposta, que eu notei que estava igual esse. Mas o verbo aqui é fangen e aqui é finden. Então, o particípio do finden é gefunden, que também é um verbo forte, tá? Voz ativa, der Hund findet den Knochen. O cachorro encontra, acha o osso. Passando para a voz passiva, nós vamos tirar o autor, que é quem achou o osso, que é o Hund, der Hund, e o osso vai virar o sujeito na voz passiva. Der Knochen wird vom Hund gefunden. Então, eu posso também deixar, der Knochen wird gefunden. O osso foi achado, tá? O osso é achado pelo cachorro, mas se eu não quiser, eu não preciso colocar. Continuando nosso exercício, número 7. O verbo que nós temos é o verbo essen, comer. Verbo forte, particípio hat gegessen. Aktiv, Tommy isst die saftige Wassermelone. Tommy come a suculenta melancia. Voz passiva, die saftige Wassermelone wird von Tommy gegessen. Ou simplesmente, die saftige Wassermelone wird gegessen. A melancia é comida, tá? Número 8. Aktiv, aqui a Tânia tá lendo um livro, né? Então, Tânia liest das große Bilderbuch. O verbo é lesen, ler, é um verbo forte, o particípio hat gelesen. Tânia lê o grosso livro ilustrado. Passando para a voz passiva, das große Bilderbuch wird von der Tânia gelesen. Tá? Então, o die Tânia, que seria a Tânia, né? Passa para der, porque o von vai pedir dative. Então, fica von der Tânia. Das große Bilderbuch wird gelesen, também tá certo. Número 9. Heben, elevar, levantar. Verbo forte, particípio hat gehoben. Então, aqui nós temos o maestro com a batuta dele ali, assim, ele levando.
Então, o maestro ou dirigente eleva a batuta. Passando para a voz passiva, der Taktstock wird vom Dirigent gehoben. Tá? Então, eu posso só dizer der Taktstock wird gehoben. Tá legal? No Matzen, nós temos os alunos ali escrevendo, schreiben, escrever, verbo forte, o particípio hat geschrieben. Então, no Matzen aktiv, die Schüler schreiben heute das Diktat. Os alunos escrevem hoje o ditado. Passando para a voz passiva, das Diktat wird von den Schülern geschrieben. Por que von den Schülern? Porque o von vai pedir dativ, no plural ele vai virar den, von den, e vai ganhar um N no final do substantivo aqui, por isso que ficou Schülern. Então, das Diktat wird geschrieben também tá certo. Ou das Diktat wird von den Schülern geschrieben. Numa 11, tem aqui o gatinho pegando o rato. Numa 11, die Katze fängt die Maus. O gato pega, apanha o rato. O verbo fangen, apanhar, pegar, fisgar, verbo forte, hat gefangen. Passando para a voz passiva, die Maus wird von der Katze gefangen. O rato é apanhado, ou o rato é apanhado pelo gato, mas essa parte aqui você já falei, já coloca se quiser, se não quiser não precisa. Aí eu fiz um outro exercíciozinho aqui que vocês vão fazer o contrário. Formulieren Sie im Aktiv, wer macht was? Então vocês vão formular a voz na voz ativa, ela está na voz passiva, as frases estão na voz passiva, quem faz o quê? Vocês vão passar da voz passiva para a voz ativa. Então, aqui, die Bilder werden vom Maler gemalt. Tá na passiva. Os quadros são pintados pelo pintor. Tá? Passando para a ativa. Der Maler malt die Bilder. O pintor pinta os quadros. B. Die Kartoffeln werden von der Frau gekocht. Tá na passiva. As batatas são cozinhadas pela mulher. Passando para ativa, die Frau kocht die Kartoffeln. A mulher cozinha as batatas, tá? C. Das Medikament wird vom Arzt verschrieben. Tá na passiva. O medicamento é prescrito pelo médico. Passando para ativa, der Arzt verschreibt das Medikament. O médico prescreve o medicamento. Essa é a nossa última frase que nós tínhamos para corrigir a nossa tarefinha, ok? Espero que vocês tenham feito, que vocês tenham entendido. São todas no presente, né? Claro que existem os outros tempos verbais, que a gente vai vendo aí com o tempo. Quando eu alcançar todos os temas da gramática, a gente vai voltando nos assuntos para que vocês não esqueçam, voltando com novos exercícios para relembrar, ok, pessoal? Vielen Dank! Like, bitte, deixa teu like aí, tá? Se você assistiu até o final, se não assistiu também deixa, tá? Por favor, nós precisamos der Daumen hinauf. Das geht nicht. So, ok? Bis bald und auf Wiedersehen. Tschüss!